Fala, meus queridos, tudo bem? Agora nos encontramos para falar especificamente, depois de uma maravilhosa aula do Padre Richard sobre todo o Concílio Vaticano II, nós vamos tratar agora da Sacrosanctum Concilium, tá bom? E eu quero apresentar para vocês um pouco da teologia que tem por detrás da Sacrosanctum Concilium e apresentar uma visão espiritual dela, para assim entrarmos no capítulo 6, que vai falar sobre a música, tá bom? Obviamente nós não vamos explicar toda a Sacrosanctum Concilium, porque o que nós queremos aqui é entender a música nessa visão espiritual de todo o Concílio Vaticano II. Então eu vou apresentar rapidamente para vocês na aula de hoje alguns pontos sobre a teologia, que nós vamos ver também nas próximas aulas, tá bom? Hoje, somente alguns pontos que estão ligados com a teologia do Concílio Vaticano II e com a Sacrosanctum Concilium. Tudo bem? Vamos lá, então? O primeiro lugar, pessoal, que nós temos que entender é que o Concílio Vaticano II, ele retoma como centro da sua vida a história da salvação. Já no início do documento, nós vemos que nas origens da liturgia está a história da salvação. No artigo 5, nos lembra toda a linha, toda essa história de salvação. E nos lembra o seguinte, que Deus quis, pela sua vontade, salvar e fazer chegar ao conhecimento da verdade toda a humanidade. A história da salvação começa quando Deus olha a sua criatura, vê que a sua criatura está tão longe e agora Deus decide salvar a humanidade. Obviamente, nós não podemos tirar, da história da salvação a criação, toda a história do Gênesis, mas é muito importante a parte em que Deus usa dos seus profetas para falar com a humanidade. Deus usa da força humana capacitada pela ação de Deus para salvar a humanidade. E eu acho muito interessante quando a palavra de Deus vem dizer que Deus fez tudo que ele podia fazer, falou pelos profetas, anunciou, agiu na história, mostrou como ele estava presente na história, e agora a humanidade ainda responde com indiferença a essa aliança de Deus. E Deus toma a decisão de enviar o seu próprio Filho para salvar a humanidade. E nessa história, nós encontramos a igreja. A igreja faz com que essa história de salvação se prolongue para o homem de hoje. Olha que legal que diz o concílio. Diz assim: o concílio como que prolonga essa história de Deus com a humanidade, dizendo que por Jesus Cristo, abre aspas, nos foi comunicada a plenitude do culto divino e que do lado de Cristo na cruz nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. E interessante, pessoal, nós percebemos que a igreja é um sacramento. A igreja mostra a Deus visivelmente na história. Isso é muito interessante. E um ponto máximo aqui da nossa meditação da aula de hoje é quando Jesus entrega... Desculpem aqui, eu vou apagar aqui uma luz que está acesa. Aí, eu não estava conseguindo olhar para a câmera. Jesus entrega o seu Espírito. E aqui, gente, Dom Henrique Soares, de amorosa memória, vocês sabem todos que eu sou um filho dele. Dom Henrique Soares dizia no seu retiro para a Semana Santa que Jesus morre literalmente na cruz. Algumas pessoas dizem, não, Jesus não morreu na cruz, Jesus dormiu na cruz. Jesus morre. O Jesus homem visita a mansão dos mortos. Jesus vai ao inferno
buscar aqueles que não conheciam a sua mensagem. E Jesus faz tremer o inferno com a força da sua ressurreição. Isso é importante nós pararmos para pensar. Do lado aberto de Cristo na cruz e Cristo morto, jorram água e sangue. Dali nasce o sacramento do batismo, dali nasce o sacramento da Eucaristia. E é isso que a Sacrosanctum Concilium vem nos lembrar, que toda a ação da Igreja nos leva para o sacramento do mistério pascal. O nascimento da Igreja é um sacramento universal da salvação. É interessante, né? Quando nós vemos as analogias, quando nós paramos, por exemplo, para pensar por que Cristo é o Cordeiro. E aí nós vemos, né, que às 3 da tarde, na Sexta-feira Santa, dia que era preparada a ceia pascal. Vocês sabem que Jesus não celebra a ceia pascal. Jesus celebra uma outra ceia, uma ceia de ação de graças. E assim nos diz a palavra, um dia antes da Páscoa. Portanto, Jesus não adiantou a Páscoa. Jesus celebrou uma ceia de ação de graças, uma ceia que se celebrava com os íntimos, somente com os íntimos. E depois, na Sexta-feira Santa, quando no templo eram mortos os cordeiros para se celebrar a Páscoa no outro dia, às 3 da tarde, o Cordeiro de Deus se rompe. Ele rasga o véu do templo e mostra que a partir de agora o seu sacrifício é o sacrifício da Igreja. Já não necessitamos mais de cordeiros. Ele é o Cordeiro Pascal. A Igreja e a liturgia nasceram do coração de Jesus. E eu acho muito linda, né? Aquela imagem, até um estudo que eu estava fazendo aqui agora para gravar essa aula para vocês, dizia dessa imagem. Da cruz de Schoenstatt, né? Da cruz, eles chamam da cruz da unidade, em que Maria, ou uma mulher, nós atribuímos obviamente a Maria, Maria está com um cálice recolhendo os líquidos, a água e o sangue de Jesus que jorram do seu lado. Maria, a mãe da Igreja, que recolhe no cálice o batismo e o sacramento da Eucaristia. E dali nasce a nossa Igreja. Que lindo o Concílio Vaticano II vir nos lembrar isso. No número 6, ele nos traz exatamente essa visão. Eu vou ler para vocês o número 6, um pedacinho, que diz o seguinte, que o mistério pascal é o centro da nossa liturgia. Nos diz assim, desde então, ou seja, desde o nascimento da Igreja, a Igreja jamais deixou de se reunir para quê? Para celebrar o mistério pascal, lendo tudo quanto nas Escrituras a ele se referia, celebrando a Eucaristia na qual se representa a vitória e o triunfo de sua morte, e ao mesmo tempo dando graças a Deus pelo seu dom inefável em Cristo Jesus, para o louvor de sua glória por virtude do Espírito Santo. E aqui eu lembro, em Roma, o nosso professor de liturgia nos disse uma definição de liturgia muito linda, que é a seguinte: a liturgia é a ação de Deus para com o homem. Olha só, Deus, pelo sacrifício do seu Filho, na ação do Espírito Santo, santifica a Igreja e o mundo. Esse é o movimento de Deus para conosco. Quando o homem recebe essa vida que brota do mistério pascal de Cristo, ele dá a sua resposta. E aqui tem o segundo movimento da liturgia. O homem, a Igreja e o mundo, na ação do Espírito, por meio da celebração do sacrifício de Cristo, dão glórias ao Pai. Em tudo está o mistério pascal.
A igreja se reúne para celebrar os sacramentos, para lembrar do mistério pascal. No mistério pascal está a nossa centralidade. A presença real de Cristo na história é feita pelos sacramentos, e eles são frutos do mistério pascal. E aqui é muito importante nós entendermos isso, porque só com esta visão espiritual, que muitas vezes não nos é ensinada mais, nós às vezes temos uma visão muito racional. E a liturgia é uma obra celeste. É preciso ter uma visão espiritual sobre o mistério pascal, mas também sobre a liturgia da igreja. Porque na liturgia nós pregustamos a liturgia celeste. Eu acho fantástico a imagem que São João nos apresenta no livro do Apocalipse, em que ele está diante do trono de Deus. E vocês vão lembrar dessa imagem. Eu quero que vocês, depois dessa aula, peguem o livro do Apocalipse, porque se você quer entender realmente a liturgia, você precisa entender o livro do Apocalipse. Ele é uma grande ação litúrgica que nós prestamos junto com os anjos, os santos, em adoração a Deus. Aqui eu indico aquele livro, eu vou lembrar, me fugiu agora o nome do livro, O Banquete do Cordeiro, tá? O Banquete do Cordeiro. É essencial lermos esse livro para entendermos a liturgia. Scott Hahn, tá bom? Dá uma olhadinha. Eu acho, voltando à imagem, eu acho linda a imagem que São João nos apresenta, quando ele está no céu, chorando. E ele olha para o lado e um ancião chega e fala para ele: mas por que você está chorando? E ele diz assim: olha, eu estou chorando porque até agora ninguém é digno de abrir o livro da minha vida e lê-lo. Ninguém é digno de interpretar a minha história. Eu não sei quem vai me salvar. Eu até agora não entendi onde está a minha salvação. E o ancião cutuca São João e diz assim: fique tranquilo, olhe para o trono. E é tão bonita essa imagem porque é o momento em que Jesus chega ao céu. Porque o livro do Apocalipse, e isso nos diz Dom Henrique Soares, nos mostra a chegada de Jesus após a sua ressurreição. Quando o ancião diz: olha, ele chegou. E quando João olha novamente para o trono, um cordeiro, marcado com as marcas da paixão, um cordeiro chagado. Ele é digno de abrir o livro da nossa vida. E por isso nós celebramos a Eucaristia, dando graças a Deus por este mistério pascal de Cristo. Ele se fez digno, o Pai o fez digno de agora, pelas suas chagas, pelas suas santíssimas chagas, no céu, no trono, Ele é o único que pode abrir os selos da nossa vida e nos ler, e nos salvar. Por isso nós celebramos a Eucaristia, porque nós damos graças a Deus por este santo sacrifício. E junto com os anjos, nós entoamos hinos, veneramos as memórias dos santos, esperamos fazer parte da sociedade dos santos nos céus. E, além de tudo isso, com a liturgia, só nos resta uma palavra. Diante de todo esse mistério, se nós formos tocados de verdade pelo mistério litúrgico, só nos restará uma palavra: Maranatá. Senhor, eu não suporto mais viver sem a Tua presença. Por isso, venha neste mundo novamente, venha na minha vida novamente, venha com toda a sua glória transformar a humanidade.
E que lindo, né, gente, a gente pensar, e isso nos traz o Concílio Vaticano II, nos faz lembrar isso. Pode ser que no decorrer da história nós fomos perdendo essa ideia. Nós fomos nos tornando rubricistas e esquecemos toda a teologia que tem por detrás da liturgia. Mas é interessante pensarmos que tudo isso nos é dado gratuitamente, mas nos move a duas coisas. Para que nós possamos nos aproximar da liturgia, é necessário, em primeiro lugar, sermos chamados à fé. O nosso batismo nos chama à fé. E nós somos chamados todos os santos dias a vivenciar esta fé. Segundo ponto, nos converter. Todo o nosso dia, se nós pararmos para pensar, nós somos chamados a dar testemunhos da nossa fé. Seja nos sofrimentos, seja nas alegrias, seja nas indecisões, seja nas pandemias, nós somos chamados a nos converter e dar testemunho da nossa fé. Na realidade, é isso que a missa nos convida com Ite Missa Est. Nós, quando vamos à liturgia, nós contemplamos toda essa vida de Deus que nos é dada. E agora o sacerdote ou o diácono nos convida a ir para o mundo. Fazer o quê? Anunciar ao mundo o que nós vivenciamos dentro da liturgia. A dizer ao mundo que nós, na liturgia, recebemos a vida de Deus. Isso é muito importante, porque é da liturgia que emana toda a vida da igreja. Portanto, você hoje é chamado a entrar na liturgia e se maravilhar todos os dias com a graça que Deus te dá de receber a vida dele e de lá receber a força para ir fazer a missa, ou seja, o sacrifício de Cristo, a vida de Deus acontecer na humanidade. A liturgia, por sua vez, impele os fiéis, saciados pelos mistérios pascais, a viverem unidos no amor e pede que sejam fiéis na vida a quanto receberam pela fé e pela renovação da aliança do Senhor com os homens na Eucaristia, e aquece os fiéis na caridade urgente de Cristo. Nós somos impelidos pela liturgia a vivenciar como homens salvos, a fazer desta humanidade que nós vivemos uma nova humanidade, a transformarmos a fome que o povo tem hoje de Deus, a transformar esta fome em vontade de ir receber a liturgia, receber a vida de Deus na liturgia. E aqui eu te deixo uma pergunta. Você tem sido saciado pelo mistério pascal de Cristo que você celebra, que você canta, que você estuda? A liturgia tem realmente transformado a sua vida? Você tem sido uma pessoa mais amorosa aqui fora? Mais caridosa? Mais preocupada com os outros? E aqui eu não estou dizendo preocupada com os pobres, não, nada desse discurso. Esse discurso é pobre diante de tudo que nós estamos vendo aqui na liturgia. Você está preocupado com a salvação da humanidade? Porque a liturgia, ela não te faz ser egoísta, ela te abre ao mundo. Ite Missa Est. E é interessante, pessoal, ela continua, a Sacrosanctum Concilium continua nos dizendo assim: em especial pela Eucaristia, corre sobre nós uma fonte de água viva, a graça, e por meio dela os homens conseguem total eficácia na santificação em Cristo e a glorificação em Deus. E é muito importante nós pensarmos isso. Precisamos ser uma nação santa. Por que ser uma nação santa?
porque nós celebramos algo santo. Nós recebemos a vida de Deus. E se a vida de Deus não nos conduz para uma santidade, de que adianta recebermos? E é por isso que o Concílio Vaticano II insiste tanto, não foi ele que criou, mas ele insiste tanto nessa participação ativa dos fiéis. Olha só, os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam as suas mentes às palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus e não aconteça de receber essa graça em vão. Por isso eu te pergunto, a graça de Deus tem transformado a sua vida? Será que nós estamos ajudando, com o nosso modo de celebrar, as pessoas a realmente vivenciar esta vida de Deus que nos é dada na liturgia? Número 48. É por isso que a igreja procura solícita e cuidadosa que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus, alimentem-se à mesa do corpo do Senhor, deem graças a Deus, aprendam a oferecer-se a si mesmo, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. É esse o espírito que tem permeado as nossas liturgias? Ou será que nós estamos encontrando um espírito mundano dentro das nossas liturgias que esquecem de tudo isso? Principalmente de celebrar a Eucaristia piedosamente. Hoje nós estamos transformando a Eucaristia em lugares onde nós somos os grandes da liturgia. Nós somos os protagonistas. E a vida de Deus está ficando jogada no lixo. Por isso talvez nós entramos muitas vezes nas nossas liturgias e não recebemos a vida de Deus. E saímos de lá muitas vezes piores do que nós entramos. E eu te convido, junto com o Concílio Vaticano II e junto com a Sacrosantum Concílio, a transformar a sua vida numa Eucaristia, numa ação de graças, mas também numa oblação de amor e um sacrifício vivo. Que esta aula te convide a isso, a olhar para a vida da igreja como algo santo. Eu nunca me esqueço quando Dom Henrique disse numa escola da fé que a igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa, porque foi fundada pelo coração de Cristo. Nós somos pecadores, chamados à santidade. A igreja, na sua essência, nunca poderá ser pecadora. Nunca poderá, porque ela nasce do sacramento de Cristo vivo. Nós somos chamados a converter o nosso coração por meio da vida de Deus que nós celebramos na Eucaristia. Fique com Deus então, e na próxima aula nós vamos continuar com a teologia da Sacrosantum Concílio.